Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo de número 3. Todos encontraram? Diz assim as Sagradas Escrituras. Posso começar, meu irmão? Ruth, capítulo 3, verso 1 diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejais feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite, Senhor, pelo privilégio de estar, Senhor, reunidos em teu nome para te louvar, para ouvir a tua palavra, estar em comunhão com a tua igreja, Senhor Jesus. Eu falarei aos ouvidos dos meus irmãos, mas é o Senhor que fala a sua alma, seu coração, que nessa noite, meu Deus, possamos sair daqui exortados, encorajados, Deus, cheios do teu Espírito, da tua palavra, Senhor, porque queremos, Senhor, tão somente agradar ao Senhor da nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o texto. É difícil, irmãos, encontrar um bom homem, uma boa mulher, um bom companheiro hoje em dia, é ou não é? Alguém que nos ame, nos receba e cuide de nós, é muito difícil. Se você tiver um marido, uma esposa que lhe ama, cuide de você, valorize, viu? Valorize. Tá difícil. E sempre foi assim, tá? Ah, os últimos dias está difícil de encontrar alguém bom. Não, irmão, sempre foi assim. O pecado, irmãos, ele destrói tudo que Deus cria de bom, de perfeito, né? E a vida, irmãos, ela não é um conto de fadas, muito menos a Bíblia. A narrativa do livro de Ruth, irmãos, nós temos múltiplas mortes, despedida, fome, miséria. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, mas ela não esconde as coisas ruins da história. Ela mostra um Deus poderoso, soberano, que guia a história, mas não esconde nada. A Bíblia não engana seu ninguém. Amém? E é interessante porque imagine a situação. Se Ruth colocasse assim no jornal: extra, extra, viúva pobre, estrangeira, procura marido. Você acha que ela conseguiria, meu irmão? Percebeu que ele fala assim: é difícil encontrar um marido bom, uma mulher esposa, mas Ruth também não era boa. Ruth não era querida. Ruth nunca conseguiria. Imagine a gente. Imagine se você colocasse extra, extra, procura-se cristão perfeito. Você encontraria? Homem perfeito? Jamais. A pergunta que fica aí, meu irmão, então por que Deus nos ama? Então por que Cristo nos escolheu? Por que nosso nome está escrito no livro da vida? Por que tanta graça? Por que tanta bondade? Por que tanto amor de Deus para conosco? É a mesma coisa que esse gosto, né, agridoce, tem aqui na narrativa de Ruth. E é interessante, meu irmão, porque a narrativa de Ruth, no capítulo 1, ela começa sem esperança. No capítulo 1, verso 1 vai dizer que no tempo dos juízes, por que tempo dos juízes? Porque se você ler o Juízes capítulo 11, verso 25, vai dizer que era o tempo que não tinha reis em Israel, ou seja, cada um fazia o que queria, o que dava na telha, era um tempo terrível. Então essa linda narrativa da história de Ruth com o poder de Deus, irmãos, era um tempo terrível, sem esperança, sem nenhum tipo de amabilidade para se apegar. Por quê? No capítulo 1, no verso 2, vai te apresentar Abimeleque, que era o sogro de Ruth. E interessante, irmãos, que quando se tem um sogro, tem a família composta, ele vai cuidar de todo mundo. Ele morre. Morre Abimeleque.
perde-se a esperança. Tudo bem, morreu o sogro, vão lá ao luto, ao choro, mas tem Quilion e Malom, seus filhos, eles vão assumir a responsabilidade. O que acontece? Morre Quilion e morre Malom. Meu Deus, que situação! Com que elas vão se apegar? Cadê a esperança? Tem sua cunhada, Orfa. Orfa significa cabeça erguida, pescoço rígido. Ou seja, era uma boa pessoa para chorar junto, para estar perto. O que Orfa vai? Beija sua sogra, se despede dela, abandona e vai embora. E agora só restou quem do seu lado, humanamente falando? A sua sogra, conhecida como Noemi. Mas se você ler o capítulo 1, verso 20, as pessoas dizem, ué, essa não é Noemi? Você não me chame mais Noemi, porque eu estou amarga. E a ideia de amarga, irmãos, é a pessoa que morreu por dentro. Uma pessoa que morreu por dentro. Ela era mais velha, ela deveria consolar a mais nova. Cadê a esperança, minha gente? Cadê tudo isso? Mas nosso Deus é maravilhoso e Ele não perde o controle da história. No capítulo 2, no verso 3, né, irmãos? Há uma coisa muito interessante, porque o texto vai dizer que por causalidade, Ruth foi respigar, colher espigas que caíam segundo a lei, caíam no chão. Ela vai respingar na colheita de quem? Na seara de quem? De Boaz. Causalidade. Eu lhe faço uma pergunta, meu irmão. Existe causalidade segundo as Escrituras? Existe sorte culturalmente, como se diz o mundo aí afora? Provérbios 16, verso 33, vai dizer que até a sorte que é jogada ao regaço vem da vontade do Senhor. Deuteronômio capítulo 30, verso 3, vai dizer que é o Senhor que mudará a nossa sorte, porque Ele se importa que a gente, sendo fraco, fará de nós uma grande nação. Há esperança, irmãos, no nosso Deus que pode mudar a história. E no capítulo 2, verso 20, a esperança ressurge. A que era amarga, a Noemi vai dizer, Ruth, você estava onde, minha filha? Eu estava trabalhando, respigando na ceifa, na seara de Boaz. Ruth, tu não sabe quem é esse? Esse é um dos nossos resgatadores. Ele é um dos nossos parentes. Por que resgatador, irmãos? Porque na antiguidade, um escravo, ele só era liberado depois de um chamado ano jubileu, depois de 50 anos, depois de 7 anos sabático, é que ele era liberado do seu compromisso de dívida, a não ser que uma pessoa livre, abastarda, poderosa, chegasse e pagasse o preço por aquela vida. Por que eles fariam isso? Porque na lei de Moisés, capítulo 25 de Deuteronômio, vai dizer que o irmão mais velho, ou aquele mais poderoso, ele pode assumir a mulher do seu irmão, ou de alguém do seu clã, que você tenha parentesco. Você pode tirar aquela humilhação, você pode arrancar aquela falsa desesperança, se você tiver condições. E Noemi diz, Ruth, Boaz vai nos ajudar. E agora, meu irmão, eu quero que você entre comigo nesse texto, nas lentes da esperança, no maravilhoso encontro de Ruth com Boaz. E nesse encontro, meu irmão, primeiro ponto que a gente tem é, você verá a grandeza e a bondade de Deus. No versículo 1 diz assim, disse Noemi, sua sogra, minha filha. Eu quero que você entenda que nessa narrativa, essa minha filha não é da boca para fora, meu irmão. Se você sair daqui na rua, aqui afora, e ver um estrangeiro assim, meu filho o quê? Nem lhe conheço. Ruth aqui já tinha cortado, aspas, legalmente, o seu contato com Noemi. Noemi não tinha mais nenhuma obrigação com a pessoa de Ruth, mas de forma afetiva. Ela diz o quê? Minha filha. E em seguida ele diz, não hei de buscar-te um lar para que sejais feliz. Sabe o que ela está dizendo, meu irmão? Ela está dizendo assim, olha, Ruth, eu vou resolver teu problema. Eu tenho uma estratégia. Por quê? Porque na antiguidade os casamentos eram arranjados pelos pais. Noemi colocou Ruth no seu coração e tinha uma estratégia para não somente ajudá-la, mas fazê-la feliz. Em que sentido, meu irmão? Destruir a sua viuvez, destruir a sua vergonha, e ela não seria mais conhecida como estrangeira, mas como uma filha que ela já estava sendo considerada por Noemi, uma esposa, uma cidadã do povo de Deus. E é interessante que o texto vai dizer, olha, não te buscarei um lar. A ideia de lar aqui, no hebraico, manovak, significa descanso, lugar de repouso. É a mesma palavra que se encontra lá em Gênesis capítulo 8, verso 9, quando Noé
Após o dilúvio, eles pegam as pombas, né? E jogam as pombas para ver se encontraria terra para descansar. Se encontrasse terra, obviamente elas não voltariam. Mas quando Noé joga as pombas, elas vão. Quando não encontrar descanso, ela faz o quê? Ela voltam para dentro da arca e são muito bem acolhidas. A ideia aqui é pousar, irmãos. A ideia aqui é procurar descanso. E eu lhe faço a primeira pergunta, meu irmão. Talvez você tenha confessado a Cristo, eu não tenho, eu não sei, não lhe conheço, mas Deus conhece você. Você tem descanso, meu irmão? Você está muito preocupado com o seu amanhã? Como está seu coração, meu irmão? Esse texto vai nos mostrar que a palavra de Deus nos garante que Deus tem descanso para a nossa alma. Eu vejo, irmãos, que muito mais do que coisas extraordinárias aos olhos humanos, tem descanso para a nossa alma. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, vai dizer que Cafarnaum, Betsaida e Corazim era um povo muito difícil, meu irmão, porque Jesus pregou com autoridade, fez muitos milagres, fez muitos prodígios, mesmo assim eles não creram. Jesus falou, ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, se fossem feitos os mesmos sinais lá em Sodoma e Gomorra, lá em Tiro e Sidom, provavelmente seria colocado o quê? Cinza na sua cabeça, teriam se arrependido, mas vocês são orgulhosos. E Jesus fala, ele exclama, irmãos, ele rasga seu coração dizendo, graças te dou, ó Pai, porque tirastes essa coisa dos sábios e deste aos pequeninos como eu e você. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que coisa linda, irmãos, a gente vê que em um lugar sem esperança, a gente, nesse mundo tenebroso, a gente tem Cristo, tem Deus para repousar. O Salmo 46 vai dizer que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, meu irmão. Que coisa maravilhosa. E o texto vai dizer, irmãos, uma coisa muito interessante. Para que sejais feliz. Sejais feliz. Irmãos, a situação de Ruth não era muito fácil, não. Ela era estrangeira, viúva, pobre, desenganada, mas Noemi estava ali focada agora em ajudar a pessoa de Ruth. Mas dois capítulos atrás, ela era amargurada, sem esperança, sem saber o que fazer. Sabe o que fez diferença? Capítulo 2, verso 20. Ela olhou para Boaz. E em Boaz sentiu segurança. Eu quero lembrar você que quem morreu na cruz por nós não foi Boaz, foi Cristo. E na teologia a gente chama que Boaz é um tipo de Cristo. Ele aponta para algo maior no futuro. Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, vai dizer, meus irmãos, que as festas, os sábados, as pessoas, tudo isso era a sombra do que viria. Se Boaz é bom, Jesus é melhor. Se Boaz é bom, e Boaz, irmãos, ele foi muito bom com Ruth. Se você ler em casa, eu lhe aconselho, do verso 8 ao 23, a história é linda, porque Boaz, quando viu Ruth, viu aquela moça trabalhadora, trouxe para perto, tratou como duas servas, e Ruth fica sem entender, e diz, Senhor, por que você tem me tratado dessa maneira? Tem me tratado como uma dessas servas? Ele disse assim, olha, a gente tem ouvido, Ruth, o que você tem feito à sua sogra. A gente tem visto que você é mulher bem-aventurada. E quando Ruth começa a experimentar da bondade, do amor, da pessoa de Boaz, ela diz, meu Senhor, tu não falaste apenas, não somente me ajudaste, mas falaste a minha alma. Viu o descanso? Viu a confiança? Viu o amparo? Viu o sossego? Assim é Jesus, meus irmãos. Experimente a Cristo na sua vida. Quando eu falo experimentar a Cristo, irmãos, lá no capítulo 4 de Efésios, vai dizer que nós não só ouvimos de Deus, nós aprendemos de Cristo. Há uma coisa de ouvir de Cristo e experimentar a Cristo. Nas nossas dores, nas nossas labutas, ter o consolo eterno do Senhor ao nosso lado. Experimente, irmãos, perceba isso. E é muito lindo, porque leia comigo o versículo 2, diz assim, ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Irmãos, porque Ruth,
Noemi confiou tanto em Boaz e disse: Ruth, agora a gente muda a nossa história. Ruth, agora a coisa vai mudar. Não é porque Noemi é uma boa estrategista, não é pelos seus méritos, como a gente chama, não é pelos nossos esforços, é porque Boaz não é qualquer um, meu irmão. Boaz não é qualquer um. Capítulo 2, verso 1, antes de mais nada, Boaz, ele é do clã de Abimeleque, perdão. O que significa dizer isso, irmãos? Elimeleque, ele tinha parentes muito próximos que se ajudavam um ao outro. E no capítulo 20, capítulo 2, verso 20, e no capítulo 3, verso 2, vai dizer, ele é um dos nossos parentes. Peraí, como assim nosso? Como assim nosso? Ruth não tem nada a ver com Elimeleque, mas já está dizendo, ele é... Irmãos, eu olho para Cristo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele é Deus. Ele desce de sua glória. Tem nada a ver com um pecador como eu. Mas a Bíblia diz, irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo coração, atitude e disposição que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se tomou por esse direito, mas se fez forma de homem. E ele morreu, irmãos, mas ele ressuscitou. E tem um nome que está acima sobre todo o nome de Jesus. E é interessante, irmãos, porque ele é o nosso parente. E eis que à noite alimpará a cevada ou grão. Ele não é qualquer um, meu irmão. Por quê? Olhe para cá. Alguém aqui já morou no interior, tem parente no interior, viu quando pegava os grãos, né? Feijão, não sei, né? Aí pegava, deixava secar, botava na calçada, né? Quando secava, botava ali, sacudia, jogava para cima, né? Aí saía palha, o que não prestava. Quando o vento estava muito forte, o que acontecia? Ia grão, ia tudo, não é? Boaz sabe trabalhar. Boaz vai dizer, o texto vai dizer que eis que está à noite limpará a eira. Talvez ele me diga, esse homem não tem juízo não? Por que ele não vai durante o dia? Por que ele não vai, né, no momento mais propício? É porque, meu irmão, naquela época, ventava muito por ali. Então, se ele fosse mais cedo, quando ele jogasse o grão, ia grão, o vento levava, era o quê? Levava tudo. E por que então à noite? Porque ele sabia trabalhar, meu irmão. Ele sabia que quando ele jogasse à noite com menos vento, ficaria os grãos e iria embora a palha. Meu irmão, a Bíblia vai dizer, lá em João capítulo 15, que ele, Jesus, é a videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos e o Pai é o agricultor e Jesus sabe trabalhar. Na sua oração sacerdotal de amor e de entrega no capítulo 17 de João, ele rasga o verbo dizendo, Pai, está aqui o que o Senhor me deu. Nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. Eu os lavei com a palavra, eu cuidei, eu instruí. Está aqui, Senhor. É bom estar na igreja reformada, é que eu posso falar, né? A gente não crê em pecado de salvação, sabe por quê? É porque quem trabalha por nós, em nós, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o perfeito Senhor, o perfeito amigo, o perfeito consolador está ao nosso lado. Que obra linda e maravilhosa, meu irmão. É por isso que Noemi confia em Boaz. E é por isso que eu e você temos que confiar em Cristo, irmãos. Confiar em Jesus. Confie a sua vida ao Senhor, meu irmão. Ele cuida da sua vida melhor do que você mesmo. Jesus é maravilhoso. Boaz, irmãos, era um senhor, lá no capítulo 2, verso 1, forte. A ideia do texto hebraico é que ele é trabalhador, ele é guerreiro, ele é sábio. Da mesma forma, irmãos, se aplica à pessoa de Jesus, só que Jesus é muito maior do que Boaz. Diga amém. A gente vê isso, né? Lá no Isaías capítulo 53, verso 11. Tu verás o penoso fruto do teu trabalho e tu se alegrarás. Jesus trabalhou, irmãos, um trabalho fadídico maior do que qualquer outro. Ele carregou a nossa cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Deuteronômio capítulo 27, verso 26 vai dizer que maldito seja aquele que não cumprir as palavras dessa lei e que todos digam amém. Quem não vai dizer? Todos vão dizer amém, porque todos nós somos pecadores. Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Louco seria dizermos que nós temos pecados. Romanos capítulo 3, verso 19, vai dizer que a lei existe para que a mão se coloque sobre toda a boca. Somos indesculpáveis diante de Deus, e porque Deus nos ama, porque Ele é amor, Ele é infinitamente melhor do que qualquer homem, pessoa na face dessa terra. Meu irmão, Jesus é maravilhoso.
Nosso Cristo é maravilhoso. E Ruth se deparou com a grandeza e bondade de Jesus Cristo, o nosso resgatador. Amém? Primeiro ponto é isso, irmão. Se prepare para se encontrar nesse encontro, nas lentes da esperança, diante de tanto desamor nesse mundo, e se encontraremos, irmãos, com a grandeza e bondade de Jesus. Mas segundo ponto, nesse encontro, segundo ponto, se prepare para se encontrar com Ele. Porque no Evangelho, bajulação e amor não são sinônimos. Requer santificação. Amém? Leia comigo o versículo 3. Há alguns conselhos de Noemi na sua preparação para esse casamento. E um dos primeiros é: banha-te. Banha-te. Olhe para cá. Banhar aqui, irmãos, é com pouca água, né? Porque não tem muita água naquela época, mas se lave. Enfim, se lave, né? E é interessante que essa ideia de se lavar aqui, ela era usada poucas vezes, porque hoje o menino abre a torneira, né? Derrama a água. Nos textos bíblicos não era assim. A água era uma coisa muito difícil. Um parênteses nessa mensagem: nós moramos na faixa de 5 anos em Bananeiras, né? Pastorei na igreja congregacional de lá, e teve uma época que teve uma seca, né? E a gente sabe, né, Laine? A falta de água como é complicado. Então tem que valorizar, né? O carro-pipa do homem que ia trazer lá, a gente ia comprar água. Seu Zé, mande a água, tá bom. Depois de 2 dias ele trazia. Eu tinha que carregar água, tive que comprar galões, botar na mala do carro, ter que trazer. Muito complicado. Então, a ideia aqui é algo muito importante. Na antiguidade, quando você falava sobre se banhar, o primeiro ponto era para consagração. Em Gênesis capítulo 35, você vai ver Jacó, quando vamos para Betel, diz: olha, vocês vão ter que se consagrar, porque você vai se encontrar com aquele mesmo Deus que você encontrou no Val de Jabó, que mudou o seu nome. Ou seja, sabe aquele Deus que um dia, a sua palavra, ele regenerou você, ele abriu os seus olhos, ele trouxe vida ao seu coração, aquele Deus que demonstrou a sua graça, que livrou você da morte e do inferno. Sabe esse Deus? Esse mesmo Deus está com você hoje, e você precisa continuar andando nos mesmos passos que quando você o encontrou. Então, segunda coisa, irmãos, quando a gente encontrava sobre a ideia de banhar, se consagrar, era para casamento. Ezequiel capítulo 16 vai dizer que Deus, quando passou por Israel, ele faz a comparação de uma menina jogada, esquecida, e Deus toma ela nos braços, banhou ela, perfumou ela. Ou seja, antes de ter casamento, ela não vai se casar com o noivo suja, sem adorno. Então, se banhar é se preparar, se perfumar para um momento muito importante. E por último, também quando fala sobre se banhar no Antigo Testamento, era quando o menino nascia, né? Não dá para deixar o menino sujo. Vamos o quê? Vamos banhar esse menino. Mas aqui o contexto de Ruth é se banhar. Ruth, se banhe. Você não é mais uma estrangeira viúva, você agora vai ser noiva. E as Escrituras dão um exemplo lindo da relação de Cristo com a igreja, que é o noivo e a noiva. Então, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre, salvei, posso pecar, tenho graça? De maneira nenhuma. Somos noiva, não meretriz. Se somos noivas de Cristo, tem que haver banho, tem que haver consagração, tem que haver mudança nas nossas vestes e nosso viver. E o segundo conselho que ele dá é: unge-te. Já banhou, agora você precisa fazer o quê, meu irmão? Você precisa se perfumar. Você vai ver que a ideia de se banhar, de ungir, é você ter aquela essência na sua vida. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando a gente se santifica, agora temos que ter o quê? Boas obras, exalar o que tem dentro de nós. Ruth agora estava tomada pela esperança que ela encontrou na pessoa de Boaz. Nós, igreja do Senhor, temos que ser tomados por essa essência de esperança que há em Cristo, porque Colossenses, quando Paulo vai refutar os hereges que estavam ali dizendo que Cristo não era homem, Cristo era só uma aparição. Ei, de maneira nenhuma. Há um mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Cristo, o que morreu, que é carne, que derramou sangue e que um dia vai voltar em seu corpo de glória. Nós temos que ser tomados, irmãos, por essa esperança. Terceiro conselho que ela dá no verso 3 ainda: e põe os teus melhores vestidos. A ideia aqui de se trocar, irmãos, é porque é muito complicado, né? Ruth, ela ainda levava sobre si as vestes de viuvez.
né, chorando, lamentando, muita dor, mas agora, segundo Isaías 61, há vestes de alegria. Que vestes de alegria são essas? Vestes nupciais, vestes de filho primogênito como José, vestes de festa. Ruth, você precisa agora retirar essas mortalhas de viuvez do passado e se vestir da nova vida que você vai ter daqui para frente. Irmão, vamos ser sinceros. Você conhece alguém que diz que é cristão, que é de Cristo, mas tem muita mortalha sobre si ainda? Coisas que não consegue abandonar? Ou pessoas que têm traumas em sua vida, se for fazer uma contextualização, que são mortalhas na nossa vida, meu irmão. Arranque isso. Deixe tudo isso para trás. Nós somos novas criaturas em Cristo. Novas feituras segundo a graça, mediante a fé, segundo Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Novas feituras em Cristo para viver a boa vontade de Deus aqui na terra. Para um dia se encontrar com Ele no céu e nunca mais sofrer. É muito importante a gente entender isso, amém? Agora, irmãos, pense comigo. Pense comigo. O último conselho que ela vai dar aqui é: desce a eira. Penúltimo conselho. Vamos ser sinceros. Não parece que Noemi está dando um conselho para Ruth ser um pouco vulgar, não? Dá um jeitinho brasileiro, né? Como dizem por aí. Olha, Ruth, tu vai lá, tu se perfuma, se pinta, se ajeita todinha, vai lá e faz aquilo. Não parece, meu irmão? Aí não pense isso não, irmãos. Não é isso que está acontecendo, não. Daniel Bloch, um grande comentarista do livro de Ruth, ele disse uma coisa muito interessante. 2 Samuel, capítulo 12, verso 20, a gente tem um relato, irmãos, a narrativa de Davi, quando seu filho morreu. Ele nem comia, nem bebia, nem se lavava, nem se banhava, porque o que tomou conta do seu coração foi o luto. E ele estava prostrado, meu irmão. É tão interessante, irmãos, porque o exemplo do luto, ele é uma coisa muito difícil de se abandonar, mas talvez o seu caso não seja luto. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja passando por algum problema, ou você pecou, não sei o que você está passando, que está jogando você ao chão. Mas em nome de Jesus Cristo, irmãos, as Sagradas Escrituras estão nos dizendo que se a gente confiar em Boaz, no caso, se a gente confiar em Cristo, se a gente se santificar, buscar a presença do Senhor, os escritores hebreus vai dizer que Cristo é nosso sumo sacerdote, que a gente possa chegar a Ele confiadamente ao trono da graça, nós vamos alcançar socorro oportuno. Isso será a melhor coisa que você pode fazer. Porque, meus irmãos, talvez tenha gente aqui em nosso meio que a melhor coisa, o maior desafio espiritual, a maior atitude de fé que a gente precise fazer é se levantar. É confiar em Cristo, se levantar, deixar o luto e seguir. Porque, irmãos, é muito importante para Ruth ela descer a eira, ela, irmãos, ser o maior ato de fé que Ruth iria demonstrar nesse momento. Deus não provou ela, vai Ruth, anda sobre as águas, vai Ruth, faça isso e aquilo. Não, o maior ato de fé de Ruth é desça a eira. Assim é conosco, meu irmão. Talvez o seu maior ato de fé continue, prossiga. Talvez o seu maior ato de fé, não, você não vai morrer de fome, deixa aquele emprego que faz você mentir. Talvez o seu maior ato de fé, não, você não vai morrer abandonado, não, deixe esse relacionamento que não agrada a Deus, pare de mentir, deixe isso, deixe aquilo. Talvez seja o seu maior ato de fé. Sabe o que é maravilhoso? Deus se responsabilizará pela sua vida. Foi isso que Boaz fez. A gente não vai expor, a gente expôs todo o livro de Ruth na igreja, né? Aqui não vai dar tempo. Mas lá no final, irmãos, a gente vê o que acontece com aqueles que esperam no Senhor. Irmãos, segundo Isaías capítulo 40, verso 31, eles, irmãos, renovam suas forças e voam como águia. Aqueles que confiam no Senhor. Amém? Santifique-se, meu irmão. Abandone o pecado. Deixe as coisas desse mundo. Confie inteiramente na graça de Jesus Cristo. Confie no Deus que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça.
Deus é especialista, Ele é poderosíssimo, onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, de todas as formas, de todas as maneiras, como mudar a história de Ruth e a nossa história. Amém? É muito importante entender isso. E o texto ainda vai dizer no verso 3, porém, não te deis ao conhecer ao homem. Aqui o texto já mostra o contrário, irmãos, que Ruth não é como as demais mulheres. Porque vou me perfumar, vou me arrumar e vou com as mulheres da vida, né? E vou ludibriar e vou ter contato com ele. Não faça isso, Ruth. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Quem vai fazer tudo é Deus por você. Faça o correto. Isso é muito importante. E o texto do verso 3 vai dizer, até que tenha acabado de comer e de beber. Meu irmão, entenda que isso aqui parece que Ruth, ela perderia a oportunidade. Porque o momento que não era tão comum o trabalhador ter um contato com o seu patrão. Você que trabalha numa empresa, por exemplo, não é comum você estar na sala, oi chefe, vim bater um papo, oi chefe, como é que você está? Não é comum. Então, perceba que aos olhos humanos, deixe ele comer, deixe ele beber, você não vai se precipitar, você vai esperar o momento certo. Sabe o que você vai fazer? A estratégia de Noemi para Ruth é a fé, é a esperança, é a confiança em Deus. Bem disse o apóstolo Paulo, né? Que as nossas guerras, irmãos, não são vencidas com as armas de nossa milícia, mas com a esperança no Senhor. Talvez, meu irmão, esteja passando por situações que tenham arrancado sua fé. Em nome de Jesus, afie as suas armas. A palavra do Espírito, irmãos, diz o apóstolo Paulo, que a nossa armadura, e é tão interessante que quando Paulo vai falar no capítulo 6 de Efésios sobre a armadura de Deus, os versos anteriores são os códigos domésticos. Quais são os códigos domésticos? Eu até preguei aqui, né? Foi, pastor? Códigos domésticos, como tratar com o patrão, como tratar com a mulher, com o menino que dá trabalho, meu Deus. Tudo isso, irmãos, fortalecivos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês tenham toda a armadura de Deus, a palavra, irmãos, essa Bíblia. Eu lembro, irmãos, a minha esposa está aqui de prova, eu lembro que quando eu comecei a estudar esse livro para pregar na igreja, irmãos, eu estava passando por uma situação meio conturbada, eu pesquisei outros livros, me ajudaram, com certeza, homens mais sábios do que eu, mas eu lembro, irmãos, que quando eu estava lendo o livro de Ruth, o Espírito Santo de Deus, ele ilumina a nossa mente e as lágrimas vieram, irmãos. Porque a espada do Espírito, irmãos, é o que faz a gente conseguir combater o bom combate, o escudo da fé, meu irmão, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Se apegue com Deus nessa esperança maravilhosa do Evangelho. Amém? Por último, meus irmãos, primeiro ponto, a gente viu que quando for nesse encontro, pelas lentes da esperança, a gente vai se encontrar com a grandeza e com a bondade de Deus. A grandeza de Deus e sua bondade. Segundo, a gente viu, irmãos, que no encontro com o Senhor tem que se preparar, a gente tem que santificar, tem que se banhar, tem que estar preparado, irmãos. Não para ser salvos, já somos salvos em Cristo, sabemos disso, mas lembre-se, você é noiva, você não é meretriz. Terceiro e último, irmãos, também, quando você se encontrar, irmãos, obedeça o que Deus disser. Isso aqui é maravilhoso. Lê comigo o versículo 4, por favor. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Pausa, irmãos. Você percebeu que encontrar Boaz não é tão difícil? Não era, irmãos. Quem quisesse encontrar Boaz, fizesse o quê? Descesse a eira, veria ele comendo, veria ele bebendo. No capítulo 2 é muito normal você ver Boaz comendo com os funcionários, com muitas pessoas, com os seus servos. Encontrar Boaz não é algo muito difícil. Irmãos, olha que coisa interessante. Você já percebeu que o tanto de igreja que se existe hoje, outros que a gente não pode nem chamar de igreja, né, irmão? Mas se sabe do que eu estou dizendo. Eu lembro, um parênteses nessa mensagem, estava com o meu pastor, nessa época,
estava no seminário, a gente estava congregando na Congregacional de Cidade Verde. E a gente estava lá em Mangabeira 8, Cidade Verde, a gente andando. Aí passou de carro. Eita, uma igreja. Eita, outra. Irmão, não, peraí. Vamos voltar. E vamos contar quantas igrejas tem nessa rua? Vamos. A gente voltou. A gente contou 17 igrejas numa rua. Você tem noção? Acho que essa igreja era um céu, né? Essa igreja. Essa rua era um céu, né? Quem não queria morar, eu acho que uma casa naquela rua era dos 2 milhões de reais, né? Porque em 17 igrejas, era a melhor rua do mundo. Lei do engano. Nessa rua tinha bordel, vários bares, casa de aposta. O que vocês imaginar, tinha tráfico na esquina, aí tinha inúmeras seitas, tudo o que você não imaginar tinha nesta rua, meu irmão. Perceba, o mundo sabe, irmãos, que Deus ele é pregado aqui nesse púlpito, o mundo sabe disso. Por que essas cadeiras têm cadeiras vagas? O mundo sabe, meu irmão, de que Deus é maravilhoso. Eu já vi bêbado, aspas, entenda, evangelizando, mundanamente falando. Jesus ama você, meu irmão. Já vi bêbado falando isso. Erradamente, né? Mas falando sobre Deus, usando o texto da Bíblia. Eu vejo gente com profanização na sua boca citar texto bíblico, mas perceba, meu irmão, que nas lentes da esperança não é só ver a Deus, não é só ouvir de Deus, é saber que esse Deus, ele é poderoso e é ele que vai transformar a nossa vida. E é o que Boaz fez na vida de Ruth. Está ali. E veja bem, se naquela condição é Boaz que vai cuidar dela, é Boaz que vai salvar ela, é Boaz que vai resgatar ela, é Boaz que vai suprir ela, é Boaz que vai dar um nome a ela, é Boaz que vai destruir a sua viuvez, então faça o que ele mandar. Ele vai dizer o que você deve fazer. E é interessante, meu irmão, porque no capítulo 6 de Lucas, verso 46, Jesus, ele foi um grande mestre. Ele é Deus, mas também era um grande mestre, um grande homem que trouxe grande sabedoria para todas as pessoas. E ele arrastava multidões, meu irmão. Multidões. Mas teve um dia que Jesus chegou para ele: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Essa pergunta aqui, irmãos, Jesus não está dando um fora neles, não. Ele não está fazendo isso, não. Jesus não está lacrando, como essa geração gosta de dizer, não. Jesus está demonstrando que eles não tinham salvação verdadeira. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É porque vocês não são discípulos verdadeiros. Se Ruth está dizendo, e veja a resposta dela, respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Coração disposto, meu irmão. A gente viu que Deus é grande, que Deus é bom. A gente está ali, sabemos que temos que se preparar, mas por que há tanta resistência? Porque Jesus arrastou multidões, multiplicou pães e peixes, ele é muito bom. Esse profeta, esse Senhor, muitos chamavam de Senhor, esse profeta, ele é muito bom. Mas quando ele começou a pregar o reino de Deus com autoridade, o que foi que o povo fez? Foi embora. Aí Pedro disse: Senhor, esse discurso é muito duro, quem é que pode ouvir? Jesus respondeu: você não quer ir com eles, não? Sabe por quê, meu irmão? Porque Ruth, ela experimentou do amor do Senhor, ela experimentou da bondade de Deus, da esperança que tinha naquela história para a vida dela. Mas, meu irmão, Ruth também sabia que existia lei, que existia princípios, que deveria obedecer, e era a melhor coisa que ela podia fazer. Tudo quanto me disseres, eu vou fazer. É bom. Irmãos, a lei de Deus, diz o salmista, ela é boa. Ela refrigera a alma. Pode ir para cá. A gente vive numa geração de princípios, onde lei, onde normas são algo ruim. E não são, meus irmãos. A lei do Senhor é uma coisa maravilhosa. Os princípios de Deus são coisas maravilhosas. Vai dizer o próprio salmista que na boca dele tem gosto de quê? De mel. Lá, quando a gente está estudando escatologia lá na igreja, irmãos, e quando chega no capítulo 10 de Apocalipse, há um outro anjo
grande e forte, que vai falar que ele é tão grande, meu irmão, que quando ele coloca o seu pé na terra e outro bota no mar, é como se a terra, o globo terrestre, fosse um banquinho onde esse anjo coloca o pé. E diz que esse anjo de toda grandeza, tanto poder, tanta coisa extraordinária de se ver, que João ficou perplexo. Ele disse uma coisa: eu tenho uma coisa para você, João, que um livrinho, coloque na sua boca, João, coma ele, mastigue ele, e quando João come, ele vai dizer: olha, na minha boca esse livro tem gosto de mel, mas no meu ventre tem gosto de fel. Meu irmão, Ruth sabia que tinha coisas maravilhosas para viver com o Deus de Noemi, porque Noemi disse: Ruth, pode ir, minha filha, siga sua vida, volte para sua terra, volte para a terra dos seus pais, volte para os seus deuses. Não, minha sogra, olha, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você morrer, eu morrerei também e estarei lá. Sabe por quê? Porque Ruth viu que o Deus de Noemi é maravilhoso. Que nós possamos ver que o Deus que diz não para a gente, que o Deus que nos constrange com o seu amor, mas com sua lei, ele é bom para a gente. Que a gente possa ver, irmãos, mesmo nas situações mais adversas dessa vida, Deus não perde o controle. Se Deus está dizendo, temos que obedecer. Somos filhos, mas também somos servos, somos discípulos. Ele é o nosso mestre. Nas lentes da esperança, meu irmão, que a gente possa experimentar, que a gente possa ser agraciado, irmãos, com o entendimento que nós estamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós podemos repousar em sua graça, em seu amor. Nós possamos entender, meus irmãos, que em nome de Jesus Cristo, nós podemos confiar nele, porque ele sabe trabalhar. Como o Boaz cuida de grãos, Jesus cuida de nós. Que nós possamos entender, irmãos, que esse amor, esse cuidado não nos restringe de santificação e de responsabilidade espiritual, humanamente, em nosso dever da cristandade. E também, meu irmão, que nós possamos entender que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é amor, e por nos amar, nós devemos obedecer o que Ele diz. Na lente da esperança, Deus tem coisas maravilhosas para Ruth, para mim, para você, para todo aquele que crê no Senhor. Que essa palavra fique no seu coração, meu irmão. Nas lentes da esperança. Eu quero aqui, antes de encerrar, eu quero, em nome de Jesus, encorajar você, se o pastor não vê mal, né? Que você possa ler o livro de Ruth. Medite, meu irmão, nesse livro maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho por este livro, porque a gente acha, irmãos, que aqui é só um relato. Mas quando a gente lê esse livro, irmãos, com o entendimento do Evangelho, a gente vê graça de Deus, a gente vê soberania, a gente vê justiça, a gente vê afeto, a gente vê drama, mas a gente não deixa de ver Deus em tudo. Que Deus esteja em tudo em nosso viver, que Deus seja glorificado em tudo, nas lentes da esperança, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque, Deus, a jovem Ruth, ela aparentemente perderia a sua esperança se ela não tivesse a Ti, meu Deus. Nós perderíamos a esperança se não tivermos a Ti, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor, porque jamais estaremos desamparados sozinhos. Nós temos ao Senhor na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós não merecemos. Para onde nós iríamos, Senhor, sem palavras de vida, sem a Tua graça e a Tua misericórdia? Mas eu oro, Senhor, por esta igreja, pelo pastor David, seu servo, pelos meus irmãos da Igreja Batista Memorial, pela Igreja Congregacional do Morada Nova, pelo povo desespalhado na terra. Nos ajuda, Senhor, a continuar confiando no que as Sagradas Escrituras dizem, Senhor, na Tua santa palavra, no Deus de toda graça, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Deus seja louvado.